Gratia autendei sum id quod sum. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Podeis vos sentar. Reverendíssimo Padre João Batista, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo, a liturgia nos fala sobre uma cura. Como acabamos de escutar no Evangelho de São Marcos, trouxeram um homem surdo e mudo e pediram que Jesus o curasse e impusesse as mãos. Então Nosso Senhor afastou esse homem da multidão, tocou nos seus lábios, nos seus ouvidos, e aquele homem passou a ouvir, passou a falar, ficou curado. Reparem que São Marcos ressalta algumas coisas. Primeira dessas coisas, esse homem, ele não foi sozinho até Jesus. São Marcos não fala expressamente que tinham outros com ele, mas ele diz, trouxeram um homem e pediram, dando a entender que aquele homem tinha consigo alguns amigos. O segundo detalhe que aparece nessa cura e que chama a nossa atenção é que Nosso Senhor estava ali no meio da multidão e quando eles pedem que Ele cure aquele homem, Ele não simplesmente cura o homem, mas Ele primeiro afasta esse homem, tira ele de perto daquelas pessoas, tira ele de perto da multidão e depois Ele realiza a cura. Os padres da igreja, estudando o Evangelho de hoje, sempre viram na figura desse surdo mudo a toda a humanidade. É como se todos nós, é como se o nosso mundo estivesse surdo e mudo. E alguém poderia me questionar, mas calma aí, eu não estou surdo e mudo, eu consigo escutar muito bem o que o senhor está dizendo agora, eu consigo falar, mas eu posso trazer uma analogia para ficar mais fácil. Imaginemos uma mãe que chama o filho para almoçar, por exemplo. Meu filho, o almoço está pronto, vem almoçar. E a criança não responde nada, continua brincando. E a mãe, meu filho, vem almoçar, o almoço está pronto. E a criança, já estou indo, mãe. E a criança não vai. E a mãe de novo, meu filho, o almoço está pronto. Eu pergunto para os senhores, a mãe chega até o filho e diz, meu filho, você está surdo? É claro que a criança não está surda. A mãe sabe que o filho não está surdo, o filho sabe que não está surdo. Mas essa informação como que entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se ele estivesse surdo. Isso porque ele não está preocupado com o almoço, com aquilo que sua mãe está dizendo, mas ele está entretido com as brincadeiras que ele está fazendo na hora. Assim acontece conosco. Nós estamos como esse menino. Parece que nós estamos brincando aqui embaixo. Deus nos chama, mas nós ficamos entretidos com o barulho do mundo, com o barulho da sensualidade, com o barulho do amor próprio, com o barulho da inveja, do orgulho, do dinheiro. E muitas vezes, Deus não só nos chama, mas colocou algo dentro de nós, que é a consciência, que muitas vezes solta esse alarme. Isso daqui está errado. Eu podia fazer isso melhor. E quantas vezes eu, como que escondo isso dentro de mim, eu procuro como que fazer mais barulho, fazer mais coisas, para não escutar aquilo do qual a minha consciência me perturba, me fala que eu estou errado. Prestem atenção. A surdez, a nossa surdez, ela é tão preocupante que a parábola escolhida, a cura escolhida no dia de hoje, ela não é, Nosso Senhor não usa da imagem da criança, como eu falei para os senhores, que a mãe chama e a criança não escuta. A igreja usa de uma cura que Nosso Senhor realizou em alguém que era surdo de fato. Parece que nós somos surdos de fato. Muitas vezes, quando nós queremos vir à missa de domingo e dar a Deus uma hora,
1h30 da nossa semana e viver o resto da semana toda como se Deus não existisse, é como se eu me fizesse surdo. É como se eu fechasse meus ouvidos para a voz de Deus. Muitas vezes eu me arrumo para vir à missa de domingo com decência e o resto da semana toda eu me visto sem decência alguma, como se eu só abrisse os ouvidos para a voz de Deus naquele dia da semana. Só que o perigo que se encontra aí vai muito além do problema da roupa, vai muito além do problema de só vir à missa no dia de domingo. O problema que se encontra aí é que eu, ao fechar de novo e de novo o meu coração para a voz de Deus, quando eu venho e quando eu tento escutar a voz de Deus, eu não consigo. Parece que eu já fiquei surdo, porque eu estou tão acostumado com aquele barulho que eu mesmo faço, que eu mesmo procuro, com o barulho que o mundo me oferece, que quando eu tento escutar a voz de Deus, que quando eu tento escutar o que Deus está me dizendo, eu não consigo. Amados irmãos, nós devemos estar preocupados. Estar preocupados porque se eu não abro os meus ouvidos, se eu não abro o ouvido do meu coração, eu vou para o inferno. Mas o Evangelho e Nosso Senhor, eles nos trazem esperança. E uma das coisas que eu acho interessante notar desse Evangelho e que traz esperança é que, como eu disse para os senhores, aquele surdo, ele tinha outras pessoas que o levaram. Provavelmente seus amigos. E isso nos traz como que uma segurança, mas também uma dúvida. Como são minhas amizades? Será que os meus amigos querem me levar para o céu? Será que os meus amigos querem que eu seja curado como aquele homem foi curado? Ou será que as minhas amizades fazem mais barulho na minha alma? Fazem com que eu me esqueça, eu feche o meu coração para Deus. É claro que eu devo procurar essas boas amizades, eu devo fugir das más amizades, mas eu tenho um dever a mais. Se eu sou cristão, se eu sou católico, eu tenho a responsabilidade, eu tenho o dever de ajudar aqueles que me são próximos. Eu tenho o dever de, como que, alertar o meu amigo que está surdo para Deus, o meu amigo que não se preocupa com as coisas do céu, de que ele deve se preocupar. Eu devo tentar, pelo meu exemplo, pelas minhas palavras, trazer essa pessoa de volta para a igreja. E a igreja, mais uma vez, nos traz uma mensagem de ainda maior conforto com a epístola do dia de hoje. Como nós escutamos, São Paulo, ele vai falando várias coisas, e no final da epístola, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi vazia em mim. O que São Paulo está dizendo? Quando ele era Saulo, quando ele era um homem que perseguiu a igreja, quando ele era um homem que tinha amizades que mataram um santo, São Paulo estava no dia do martírio de Santo Estevão, e os seus amigos apedrejaram Santo Estevão, e ele estava lá, olhando tudo aquilo. Ele diz que, mesmo ele, perseguindo a igreja, ajudando aquelas pessoas a matar um homem santo, mesmo ele, se disposto a abrir os seus ouvidos, a abrir o seu coração, como abriu no caminho para Damasco, pode ser mudado, transformado pela graça de Deus. E por isso ele diz: gracia autem Dei sum id quod sum. Pela graça de Deus, eu sou aquilo que sou. E a graça não foi vazia em mim. Portanto, amados irmãos, eu convido os senhores a no dia de hoje, e não só no dia de hoje, mas durante o dia a dia, durante cada dia, procurar estar atento a esse chamado de Deus. Tanto vindo até o sacrário,
procurando encontrar nosso Senhor, procurando encontrar nosso Senhor na Sagrada Comunhão, mas também em cada dia. Em nossa casa, quando acordamos, quando vamos dormir, ou mesmo no mundo, mesmo no nosso trabalho, mesmo em meio às atividades, nós devemos procurar abrir os ouvidos, escutar o que Deus quer nos falar. Essa semana nós tivemos a festa na sexta-feira do Imaculado Coração de Maria. Que o Imaculado Coração de Maria possa abrir o nosso coração. Peçamos que Nossa Senhora possa abrir os ouvidos do nosso coração para que possamos acolher a vontade e a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seu filho.